Olá, oitavo ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos fazer uma revisão dos últimos conteúdos que a gente estava estudando. Nesse caso, as regiões polares. É importante que você pegue seu material didático, um marca-texto, um lápis, vai fazendo anotações, marcando o que eu considero mais importante, né? Porque eu fui marcando aqui, olha, você pode ir acompanhando, grifando aí no seu livro, ou algo que você considera também que seja importante aí para o seu conhecimento. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero diferenciar com vocês aí é a questão de regiões polares e polo norte ou sul. Qual é a diferença entre eles? Quando eu me refiro a uma região polar, eu estou me referindo às regiões, tanto a norte quanto a sul, que estão acima de 60 graus de latitude. Então, as regiões polares, tanto a norte quanto a sul, estão desde o círculo polar, 60 graus, até o polo norte ou polo sul, 90 graus. Beleza? Então, como eu disse, o polo, quando a gente se refere polo norte, eu estou me referindo exatamente ao ponto de 90 graus de latitude no Ártico, né? Na região norte, de latitude norte. Quando eu me refiro a polo sul, eu estou me referindo a 90 graus de latitude sul, na região antártica, certo? Então, essa é a diferença. Região entre o círculo polar 60 graus e 90 graus de latitude, tanto a norte quanto a sul. Polo é exatamente 90 graus de latitude, tanto a norte quanto a sul. Beleza? Então, aqui, olha, uma coisa muito importante nas regiões polares é a quantidade de armazenamento de água, né, água doce, que tem nessas regiões, embora esteja em estado sólido, certo? Então, é uma característica muito importante, tem muita água doce nesse continente. Aproximadamente aí 2% de toda a água do planeta estão em estado sólido nas regiões polares, certo? Agora, em específico, a Antártica. Então, a Antártica, ela fica situada na porção sul do planeta, certo? É um continente, então é uma vasta região, né, coberta de gelo, mas é uma porção continental, inclusive é considerado um dos continentes do planeta, certo? Na porção sul, foi descoberto bem depois que foi descoberto a região Antártica. Veja bem que eu estou diferenciando. Ártico é uma região que engloba norte da América, da Europa e da Ásia. Antártica é um continente na porção sul do planeta, certo? Da onde vem Antártica? Quando foi estabelecido, então, o Ártico e o anti-ártico, ou seja, o contrário do Ártico. Então, anti-ártico ficou, então, Antártica. Então, em português, a maneira certa de se referir a esse continente é Antártica. Gente, hoje o cachorrinho tá terrível, né? Meu Deus. Enfim, continuando aqui. Então, a região antártica, ela armazena aí aproximadamente 70% de toda a água doce do planeta. Então, veja bem que das duas regiões polares, a Antártica é onde tem a maior quantidade de água do planeta. E também é o local onde as mais baixas temperaturas já foram registradas, que foi 89 graus negativos. Lembrando que nós temos a cidade Yakutsk, lá na Sibéria, na região ártica, que também já chegou ali ao registro de 70 graus negativos aproximadamente, mas lá é cidade. Então, se você for procurar aí no Google, por exemplo, qual é a cidade mais gelada do mundo? Vai aparecer essa e uma outra cidade lá da Sibéria. Mas quando a gente fala de temperatura mais baixa, foi na Antártica. Lembrando que a Antártica é um continente que ela não é habitado por moradores, não é urbanizada, não tem uma estrutura urbana, certo? As massas polares, tanto as provenientes da Antártica quanto as que se formam no hemisfério norte,
na região ártica tem papel fundamental na distribuição de chuva e no equilíbrio térmico de grande parte do mundo, em especial nas regiões de climas frios e temperados. Ou seja, a Antártica também ela influencia diretamente nas regiões do mundo em relação ao tipo climático, por conta das massas de ar que se formam nos polos e então sobrevoam, né, vão se espalhando aí por várias partes do mundo, levando chuva, queda na temperatura. Então a Antártica ela é um grande regulador climático do mundo, certo? Uma das questões mais debatidas em relação, que a gente vai ver mais detalhes no finalzinho dessa aula, é a questão, por esse motivo, né, pelo fato da Antártica ser um grande regulador climático, um dos debates principais em relação às regiões polares é a questão do aumento da temperatura global, do derretimento das geleiras, que com certeza vai causar um certo desequilíbrio climático no mundo, certo? Nós vimos aí também, olha, essa questão aqui, olha, a Antártica derrete quase 3 vezes mais rapidamente do que em 2012, ou seja, está havendo uma aceleração no derretimento do gelo das regiões polares, em específico aqui nesse caso da Antártica. Isso vai aumentando o nível dos oceanos, aumentando a quantidade de icebergs no oceano. Outra coisa importante, vamos diferenciar aí, antes da gente continuar, os tipos de gelo que são encontrados nas regiões polares. Nós temos as calotas polares ou glaciares, tanto faz, calotas polares ou glaciares, que é o gelo que se acumula sobre a parte continental, sobre o relevo, pode chegar a quilômetros de espessura. Nós temos as banquisas, que é o congelamento da água superficial do mar. Então, é aquela casquinha, vamos colocar assim, né, de 2 a 5 metros, que se forma no período mais intenso do inverno. Então, é aquele congelamento superficial das águas do oceano. E o iceberg é quando um pedaço das calotas polares ou glaciares se desprende do relevo e flutua no oceano, certo? Então, são as 3 formas de neve, de gelo, aliás, né, que nós encontramos nas regiões polares. O Brasil na Antártica, nós vimos que o Brasil ele tem lá o projeto ProAntar, né, que é o Programa Antártico Brasileiro. Então ele tem uma base de pesquisa, nós, né, Brasil, temos uma base de pesquisa científica instalada no continente antártico, certo? Ela não é para exploração de recursos naturais, nada disso, mesmo porque a Antártica, ela tem lá o Tratado da Antártica, que foi criado em 1900 na década de 70. Eu acho que eu tenho um registradinho aqui, ó. Peraí, vamos achar. Ela foi criada na década de 70 aproximadamente e ela tinha para garantir a preservação aqui, ó, em 1959. Doida, né? Enfim, o Tratado da Antártica ela foi em 1959, que previa, então, a preservação ambiental da Antártica até 1991. Porém, foi prorrogado por mais 50 anos, então, o que nós temos aí definido pelo Tratado da Antártica, que até 2041 a Antártica ela está protegida ambientalmente, certo? Nenhum país pode reivindicar território, extração de recursos naturais, nada. Então, atualmente, até 2041, a Antártica ela tem as bases de pesquisas científicas. São vários países que têm as suas bases de pesquisas científicas na Antártica para pesquisas relacionadas ao clima, ao nível de derretimento das geleiras, a migração dos animais, a questão da cadeia alimentar, da vida dos animais típicos, né, dessa região, enfim, diversos assuntos que são, né, estudados na região antártica, certo? E no caso do Brasil, então, nós temos no extremo norte aqui, olha, na península, né, do continente antártico, bem próximo ao sul da América do Sul, nós temos a Estação Antártica Comandante Ferraz.
Em 2012, essa estação ela foi instalada em 1984 e em 2012 ela teve um incêndio, né, que destruiu boa parte aí da estação, porém uma nova foi construída, uma instalação bem mais moderna, né, houve uma questão de modernidade, instalaram novas tecnologias, então acabou que o incêndio, que foi terrível, perderam-se muitos resultados de pesquisa, porém construíram uma nova, mais moderna e bola para frente, né, gente? Continuar pesquisando e descobrindo coisas. Além da questão científica, tem uma questão também de geopolítica, porque o Brasil estando presente através da base de pesquisa Comandante Ferraz, o Brasil participa das decisões ambientais e políticas do continente antártico, certo? Então, tem uma questão ali que o Brasil participa com voto nas discussões e decisões em relação ao continente antártico. Aí aqui, né, sobre a base, sobre o Tratado da Antártica, nós vemos aqui a região ártica. Então, como eu disse, região norte da América, da Europa e da Ásia, certo? A Antártica também tem uma declaração de Ottawa que trata, né, pega ali alguns países, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Então, junta esses países que estão no extremo norte do planeta para desenvolver projetos de preservação ambiental. Porém, diferente da Antártica, o Ártico, ele é urbanizado, organizado socialmente, então tem cidades, províncias, estados, países, né, líderes, chefes de estado. Então, na Antártica, nada disso, enquanto no Ártico, sim. E também outra diferença entre os dois é que na Antártica, em algumas regiões, são permitidas a exploração de recursos naturais. No Ártico, desculpa. Na Antártica, não. É proibido até 2041, como conversamos já, certo? Então, há essas diferenças. Ártico ao norte, Antártico sul. Ártico urbanizado, organizado socialmente, Antártica desabitado, só tem as bases de pesquisa científica. O Ártico é permitido em algumas regiões exploração de recursos naturais, como petróleo, diversos minerais. Antártico não pode explorar recursos naturais, somente pesquisa científica, certo? Os polos e as principais discussões ambientais atuais. Gente, em relação aos problemas ambientais do planeta, o que se refere às regiões polares, a principal preocupação é em relação à camada de ozônio, que é a camada da atmosfera, né, que faz parte da estratosfera. Então, tá ali a camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol, os raios que são nocivos para nós aqui no planeta. Então, essa camada ela é uma espécie de filtro dessa radiação solar. E com alguns afinamentos, a gente utiliza o termo buraco, mas não são buracos na camada de ozônio. É um afinamento na espessura dessa camada de ozônio que diminui, então, a proteção aqui para nós na superfície. Então, esse afinamento, essa degradação da camada de ozônio, ela vem provocando aí o aumento da temperatura global. Lembrando que não há um consenso em relação a isso. Há grupos de pesquisadores que acreditam que tem a ver com a ação antrópica e há grupos de pesquisadores que falam que é um ciclo natural da Terra. Mas o fato é que a temperatura do planeta está aumentando e nós já estamos sentindo as consequências com o derretimento das geleiras, com o aumento dos níveis dos oceanos. Então, o principal problema ambiental ligado às regiões polares é esse, né? Aqui tem um gráfico, olha, que mostra a redução da massa de gelo, né? Lá na ilha da Groenlândia, que é a maior ilha do planeta. Beleza, galera? É isso aí. Espero de verdade aí ter contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima!